Olá, pessoal. Começando aqui mais uma live do Síndico Net. Esperando aqui o pessoal entrar. Eu sou o Júlio Paim, fundador do portal Síndico Net, e hoje vamos falar sobre gestão de encomendas nas portarias dos condomínios. Estou vendo aqui a Pamela, já entrou, Tatiane, o Guilherme, também o pessoal entrando, Tiago, Proti, o Frederico, o Ivo. Pessoal, a gente então vai falar sobre, como eu estava falando, né, sobre gestão de encomendas. A gente está no mês aí de Black Friday, a gente está no mês também que antecede o Natal, então a gente está vendo esse volume de encomendas numa crescente considerável aí para esses próximos meses, e isso é um gargalo que a gente vem notando aí dentro dos condomínios, que na verdade dentro das portarias. Então são muitos condomínios, muitos relatos, muitos síndicos relatando para a gente aí dores que eles vêm sofrendo aí para lidar com tanta encomenda dentro das portarias, e muitos deles, isso é o mais interessante ainda trabalhando naquele formato convencional de gestão de encomendas e até de correspondências, né, que é o famoso caderninho ali dentro da portaria. Isso envolve questões como LGPD e vários outros pontos ali que possam gerar extravios, descontrole, entregas erradas, enfim. Como que a gente consegue resolver esse gargalo e como que a tecnologia, de um jeito muito simples, rápido, fácil e praticamente sem custo para o condomínio, pode melhorar e resolver essa questão drástica aí das portarias hoje em dia, que viraram praticamente um hub de logística, com tantas encomendas aí acumuladas, principalmente nesse momento aí pós-pandemia. Para conversar com a gente hoje aqui, eu vou chamar o Joaquim Venâncio. Ele é fundador da Knock Knocks, que é um aplicativo que a gente tem visto aí sendo muito bem sucedido nessa área de gestão de controle de encomendas dentro das portarias. Então o Joaquim ele tem um know-how muito interessante e consegue explicar para a gente como que eles conseguiram resolver algo que vem atrapalhando e muito aí os condomínios, e é por isso que a gente tem visto cada vez mais síndicos tendo aí boas experiências com esse tipo de tecnologia, seja um aplicativo do Knock Knox ou às vezes até um outro aplicativo de condomínio também que tenha essa funcionalidade e que funcione bem, porque não adianta nada também ter essa funcionalidade e no final das contas mais atrapalhar do que ajudar. Lembrando que a gente também tem aí a parte do uso, né, por parte dos porteiros, dos funcionários de portaria, que eles precisam estar ali bem treinados, engajados para que tudo funcione e poupe aí muita dor de cabeça para vocês síndicos. Vou chamar o Joaquim aqui. Vamos lá, que o papo hoje promete. Chamei, já já ele vai conectar com a gente. Então hoje o tema vai ser bem focado nessa questão, tá bom? Provavelmente, tá aí o Joaquim. Fala, E aí, Joaquim. Julião? Tudo Boa bem? noite. Beleza? Tudo jóia. Prazer aí estar com você. Mais uma live aí, né, no Síndico Net, junto com a Knock E- Knox também. E, Exatamente. e eu estava explicando aqui, Joaquim, o quanto isso se tornou um gargalo, né, dentro dos condomínios e como isso pode ser resolvido de uma forma simples, fácil, né, desde que tenha ali as partes estejam bem conectadas e bem instruídas, né, e praticamente Exato. sem custo, tá? E uma coisa que eu estava falando antes de você entrar também é que, se for o caso, né, vamos ver aqui como que a coisa vai se desenrolando. A gente até chama um síndico aqui para contar para a gente como que ele está vivendo com essa situação. Às vezes, até se for o caso, contando o antes e o depois, tá? Legal, legal, ótima ideia. Boa, legal. Então, uh, o que eu queria começar aqui com você nesse papo você tem, a gente sabe, Joaquim, que você tem muitos dados aí relacionados a essas gestões de encomendas, porque vocês têm muitos condomínios utilizando ali esse tipo de tecnologia, né? Qual que é o volume esperado, né? A gente, no início, aqui na introdução, falei que a gente está no mês de Black Friday, a gente está no mês que antecede o Natal também. Isso sempre gera um acúmulo, né? E um aumento considerável de volume de encomendas nas portarias. Você tem ideia desse aumento de quanto ele
provavelmente vai ser nesse mês? Olha, Júlio, pegando a estatística que nós temos aqui de todos os anos, né, de Knock Knox, a Black Friday e o Natal juntos, né, mas principalmente a Black Friday, ela gera um incremento de 15%, né, na quantidade de pacotes que um condomínio recebe num mês. E isso é muito pacote, né, a mais, né, porque esses pacotes costumam chegar na mesma semana. Então, normalmente ali na primeira semana de dezembro, segunda semana de dezembro, entre a primeira e a segunda semana de dezembro. Depende muito de quando cai a Black Friday, né? Nesse caso, nesse mês, a Black Friday vai cair no dia 26, no dia 25, aliás, no dia 25. Então, a gente deve ter é, a primeira semana de dezembro já com um volume de pacotes, né? Principalmente em São Paulo, que tem uma entrega mais rápida. E nas demais cidades, a segunda semana de dezembro deve ser mais forte o volume. E, naturalmente, assim, a gente já percebeu também que tem muito pacote de Natal sendo comprado na Black Friday. Muitos presentes de Natal são comprados na Black Friday. E o brasileiro está criando esse hábito de comprar na Black Friday, né? Ano a ano aumenta, né, o volume de Black Friday. Então, a gente espera esse ano de 15% a 16% de incremento no que chega numa portaria. Então, se a sua portaria hoje recebe 500 pacotes, você pode esperar aí pelo menos mais 15% em cima desses 500 pacotes. Com certeza vão chegar os 75 pacotes aí, né, de incremento, só que na mesma semana. Isso cria, dependendo do tamanho da portaria, cria uma confusão ali, né, que precisa ser resolvido pelos porteiros. E acho que aqui a gente vai falar um pouco disso, né, como é que melhora, né, a eficiência da portaria para receber e distribuir esses pacotes para os moradores. Exato, é. Você acha, quer dizer, né, no caso aí 15%, considerando que muitos condomínios, pelo que a gente tem acompanhado, já estão vivendo um gargalo considerável aí em função desse aumento aí das entregas, né, do e-commerce, tudo, nesse momento pós-pandemia, né? Então você já tem algo que já não está funcionando bem, que está com gargalo e ainda tem um incremento aí de 15%, sem falar que, né, agora a gente está vendo cada vez mais a Black November, né? Nem mais Black Friday. Isso, E exato. então, A realmente, disputa, a disputa pelo consumidor, né? O e-commerce agora, eles perceberam que dá para trabalhar o mês inteiro, né? Esse momento de promoção de Black Friday ser estendido ao mês. E isso é disputando a carteira do consumidor, né? Então, a gente vai ver o mês de novembro com mais volume também do que o normal. E eu imagino que os próximos anos a gente não vai falar só de Black Friday, a gente vai falar de Black November provavelmente, e a gente vai ter novembro e dezembro com volumes mais altos de encomenda do que o resto do ano. com certeza. Tá, vamos falar então agora, olhando aí para o formato convencional, né, dos caderninhos, por exemplo, que, por incrível que pareça, a gente ainda vê muitos condomínios utilizando, né? Quais são os problemas aí desse formato mais convencional aí dentro dos condomínios? Olha, Júlio, eu acho que o caderno, ele assim como tudo que é controle em papel, né? Ele já é ultrapassado. E no caso do caderno para controle de encomendas, correspondências, né? Aquele caderno de protocolo, ele hoje, na verdade, ele sempre teve esse problema, mas hoje isso é um problema que está em voga, né? É a privacidade das pessoas. Aquele caderno tem todas as encomendas de todos os moradores e todos os moradores têm acesso àquele caderno. Então, ele quebra a privacidade de todos os moradores a partir do momento que um morador vê o que o outro comprou, recebeu, enfim, por mais que os detalhes não sejam muitos, você tem informações de outras pessoas que hoje a lei, inclusive, rege sobre esse tema, né? A gente tem a LGPD exatamente para proteger, né, as pessoas com relação aos dados que estão sendo capturados e armazenados dela. Isso é uma forma de capturar e armazenar dados, né? Só está sendo armazenado de uma maneira é, é, antiquada, né, no papel, e que dificulta, inclusive, para a gestão, né? Se você tiver que aplicar a lei ali, vai dificultar a gestão para o administrador, que é o responsável pelo condomínio, né? Se ele precisar, por exemplo, se tiver uma solicitação de um morador que quer que elimine todos os dados dele do condomínio, pela lei hoje, o síndico teria que eliminar. E aí, como é que ele faz com o caderno, né? Então, ou ele elimina o caderno, ou ele vai ter um trabalho enorme, né, para invalidar aquelas páginas onde tem a informação do morador. Então, aqui eu acho que tem um ponto que é a privacidade, o primeiro dele.
O segundo é que não tem segurança nenhuma naquele caderno. No fim do dia, se você pegar aquele caderno e tentar validar a assinatura, né, não tem uma verificação oficial de que aquilo ali foi assinado pelo morador tal. Vai estar preenchido, pode estar com o nome dele, pode estar com a assinatura igual a dele, mas o morador pode contestar e falar que não foi ele que assinou. Então, assim, hoje, em tempos, né, de tokenização, de assinatura digital, não faz muito sentido a gente usar uma assinatura na caneta que vai ficar a palavra do porteiro contra a palavra do morador, né? A menos que você filme todos os processos de assinatura, e também seria muito caro, né, manter e auditar dessa forma. Então, eu imagino que a assinatura é um dos problemas, o armazenamento de papel é outro problema. Você tem que guardar todos esses cadernos também, né, para uma futura, algum problema que surja também é um problema para o síndico. Então, tem vários problemas no formato convencional, e a gente não gosta mais de usar papel em nada, né? Eu acho que aqui nesse caso Uhum. também, acho que é a situação parecida. Olha que interessante. Aqui o Luiz Morgado, Morgado Luiz 32, ele fala até do livro de ocorrências, né? Que ele pergunta aí se também não deve ser mais utilizado, né? Considerando a questão da LGPD. E é isso que o aplicativo resolve também, né, Joaquim? Eu acho que o aplicativo ele elimina papel de uma maneira geral, né, de todos os processos do condomínio. Tem condomínio que usa, eu não sei se vocês lembram, mas eu me cansei de entrar em condomínio, pelo menos comercial muito, que tinha uma planilha de papel que você assinava lá seu nome e você via todo mundo que entrou no prédio. Então, assim, aquilo ali, além de ter uma questão de privacidade, tem uma questão de inteligência competitiva no caso de uma empresa, né, que você sabe todo mundo que está entrando na empresa. E no caso de um condomínio, privacidade, sem dúvida, né? As pessoas que estão visitando as outras, não faz sentido os visitantes terem acesso a essa informação, muito menos, né? Mas também entre os moradores, eu acho que é interessante, né? Manter uma privacidade entre os moradores, porque às vezes você quer registrar uma ocorrência, mas você não quer deixar isso público para todos os moradores. Você quer que a administração receba a ocorrência e resolva. E o livro de ocorrências digital também resolve isso. Boa. Para quem está assistindo a gente aqui, é até interessante, a gente tem uma matéria que fala sobre essa questão de gestão aí dentro dos condomínios, de gestão das encomendas, e uma coisa importante também, independente aí da tecnologia que vai ser utilizado do recurso, enfim, às vezes até um locker, né? Mas aqui no caso vamos falar específico da gestão como um todo, né? E usando a tecnologia, independente do que for, você, como síndico, uma das principais coisas que precisam ser feitas é regrar isso, aprovando numa assembleia e definindo isso num regulamento interno, exatamente quais são as regras estabelecidas para essa gestão e para essa circulação de encomenda dentro das portarias. Se é possível ou não deixar a guarda de uma encomenda, por quanto tempo, estabelecer um se essa mercadoria não for retirada dentro de um tempo específico, porque se tiver extravio, se tiver qualquer outro tipo de problema ou de até que danifique a encomenda, o condomínio pode responder por isso e muitas vezes até o síndico também. Então, como prevenção para vocês, a gente aqui não sou advogado também, mas já como orientação é importante que isso esteja muito bem definido ali no regimento interno, e a gente tem também uma matéria que fala sobre isso, que vocês podem consultar lá no Síndico Net para ter mais informações. Mas voltando aqui para essa solução que a gente entende que tem sido o melhor caminho para resolver esse grande gargalo aí dos condomínios, o que faz com que uma encomenda acabe gerando esse gargalo das portarias? Por que ela fica muito tempo dentro das portarias? Olha, Júlio, a gente tem alguns fatores, né? O primeiro deles é que elas chegam praticamente todas ao mesmo tempo. Acho que a gente pode falar disso mais para frente. E isso cria um volume de encomendas para ser tratada pela portaria que demora um certo tempo até que o porteiro comunique os moradores que aquelas encomendas chegaram. Esse é, acho que, um dos pontos. E aí o processo de cadastro disso num caderno é moroso. E o porteiro só começa a informar depois que ele cadastra tudo no caderno, né? Normalmente é esse o problema. Então aqui a gente tem um primeiro ponto. A comunicação pelo interfone
ela não é tão efetiva, porque o morador nem sempre está em casa na hora que o porteiro tenta, e aí você tem que dar a sorte, né, de encontrar o morador, e isso também cria, né, um problema de tempo, porque a maioria dos moradores não está em casa na hora que as encomendas chegam. E a outra coisa é que o morador não sabe o que chegou. E aí a prioridade depende muito do quanto Ele ficou mudo aqui para mim, Joaquim. não compram lá. Oi? Não, Travou? ficou mudo aqui. Para mim, pelo menos, não sei se para quem está assistindo a gente, se puder repetir o que você falou. Tá. Bom, eu estava falando o seguinte, a gente tem primeiro a parte do cadastro, né, no caderno, que toma um tempo, depois comunicar aos moradores pelo interfone toma um tempo também, e Tá. conseguir encontrar os moradores, né, porque o interfone tem esse fator, né, nem sempre que você tenta, você encontra o morador para avisar. Depois você pode avisar para um morador que não é o morador que fez aquela compra, que não está muito preocupado, e ele fala, depois quando o fulano chegar ele pega, esse pacote não é meu. E aí deixa para outra pessoa ali. E também tem o fato de não saber o que é encomenda. Muitas vezes não se sabe o que é encomenda, e aí as pessoas não criam um senso de urgência. A solução digital, ela muda um pouco isso, né? Você começa a comunicar com todos os moradores em tempo real, e o porteiro não precisa mais de interfone, não precisa ficar ligando de um, ele não precisa cadastrar num caderno todas as encomendas. Então, a partir do momento que ele vai adicionando no sistema, o sistema já vai avisando os moradores, e os moradores isso acaba acelerando o processo, né? Uhum. Tá, vamos então entrar já direto, até porque o Alisson Ferreira perguntou aqui qual que é o software, né? A gente está falando aqui do Knock Knocks, tá, Alisson? Que é um aplicativo de condomínio. E uma das funcionalidades dele, a que a gente vê que funciona, que vem funcionando aí e resolvendo muito bem essa questão, uma dessas funcionalidades é justamente essa de gestão de encomendas, né? E você já começou a explicar um pouco, né, Joaquim, como funciona essa parte do Knock Knocks, dessa tecnologia e desse aplicativo, né? Conta então para a gente, de uma forma mais ampla, como funciona, quem são as pessoas envolvidas, se demanda um treinamento. Bom, vamos lá. Acho que a gente já falou do caderno, a gente elimina esse caderno, primeira coisa, né? Você não vai precisar mais de um caderno, você vai ter todas as informações num sistema online que você pode acessar de qualquer lugar, né, do mundo, a qualquer hora, com toda a segurança, com proteção de senha, de credenciais de segurança. As informações, elas ficam lá sem aquela coisa, né? Com o caderno, você tem o caderno 250 encomendas, mais um caderno de 250 encomendas, então assim, você não tem mais esse problema. Está tudo organizado por apartamento. Você pode buscar por apartamento as encomendas que chegaram. Se você tem informação de quem recebeu, né, o porteiro ou a pessoa do condomínio que recebeu, que registrou essa encomenda no sistema, de onde veio, qual o localizador dela, para qual morador era o destino, qual morador retirou, que horas ele retirou, se ele usou ou não o token, né, a assinatura de segurança que a gente criou exatamente para dobrar a camada de segurança que você tinha. Todas essas informações ficam registradas e podem ser consultadas pela administração a qualquer tempo. Mas só a administração pode consultar essas informações. Então, isso não fica disponível para o porteiro, isso não fica disponível para os outros moradores. Então, cada morador dentro do seu apartamento, do acesso do seu apartamento, tem todas as encomendas que chegaram para o seu apartamento, sempre, né? Então, você pode voltar lá, eu posso pegar o meu apartamento, olhar a encomenda do ano passado que chegou, quem recebeu, que hora chegou, as informações ficam disponíveis para os moradores do apartamento delas. E para a administração fica toda a informação do condomínio. Então, no caso de algum problema que precisa se resolver, fica fácil, né, de buscar as informações, mas com toda essa proteção da privacidade dos moradores. A gente criou um token, né, como eu falei, que é uma assinatura de segurança, que cada morador recebe uma por encomenda. Então, não dá para descobrir o token, é uma senha com 6 dígitos por cada encomenda, e isso aumenta bastante a segurança, né, na retirada, e elimina a necessidade de uma assinatura em papel. Traz mais segurança para a portaria, para os porteiros, porque eles acabam
se resguardando, né? Não, olha, eu não tenho como descobrir um código de 6 dígitos, né? Então não tem como o porteiro descobrir esse código, porque esse código foi enviado só para o celular do morador. Isso aumenta bastante também a segurança e, enfim, acho que é um dos grandes, um dos fatores que os síndicos gostam muito é exatamente de implementar essa forma de assinatura, porque tira, né, a responsabilidade aí dele de um extravio, de uma encomenda que sumiu. Se foi retirado com o token, dificilmente não foi o morador que retirou, porque essa informação só foi para o morador. A gente tem também o detalhamento das informações da encomenda, que eu acho que é um ponto que ajuda a acelerar a retirada. Então, quando chega uma encomenda para mim, para o Joaquim, vem a informação. Essa encomenda é para o Joaquim e veio da Amazon e o localizador é esse localizador aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, BR. Aqueles códigos malucos que vem lá, mas que eu já tenho no aplicativo da Amazon e eu posso, inclusive, saber qual é a encomenda que está chegando quando eu vejo isso. Isso facilita, porque a mensagem vai para os moradores da casa, mas se eu olho e falo, opa, essa é minha, eu vou lá e busco. É prioridade minha, entendeu? Mas também tem uma coisa legal. Se a minha esposa pegar a encomenda antes, o aplicativo também me avisa. Falou, ó, a Milena já retirou a encomenda, então eu não preciso mais ir retirar, eu já sei que ela pegou. Então essa comunicação toda acontece por notificações push, como no WhatsApp, né? Só que estruturado, né? De uma maneira separada. Tem um módulo de encomendas, um módulo, no caso do nosso aplicativo, um módulo de ocorrências, outro de comunicados, separando, né, as coisas, deixando tudo muito organizado. Sim, você falou, é interessante, porque muita gente, acontece muito, né? Você mora ali no 15º andar, você desce, né? A portaria às vezes é longe, chega lá na portaria e o porteiro fala, não, a sua esposa Já pegaram. já retirou da sua casa e viagem perdida, né? Tem uma outra coisa que é legal, que eu não falei, mas que acho que vale a pena falar, que assim, quando o porteiro cadastra a encomenda no sistema da Knox, automaticamente a gente já manda um push para os moradores, falando, ó, chegou a encomenda. Mas se os moradores, por qualquer motivo, estão fora de casa, estão no trabalho, estão viajando, no outro dia a gente lembra ele de novo. Então, de manhã cedo, tem um horário, tenho certeza, acho que é às 9 da manhã ou às 8 da manhã, uma mensagenzinha vai automático, a portaria não precisa fazer nada. Automaticamente chega uma mensagem para o morador de um lembrete, fala, olha, você não retirou a encomenda, passa na portaria. Então, isso ajuda também a não deixar que pacotes fiquem ad eterno na portaria. Então, a nossa solução ela tem todo esse cuidado, né, de pensar a experiência e o dia a dia da portaria para melhorar a jornada lá dos porteiros e dos síndicos. Você tem números, Joaquim, para falar de quanto tempo, usando, né, essa tecnologia, quanto tempo costuma ficar Tem, ainda? tem. Os números são impressionantes, viu, Júlio? A gente, hoje, mais da metade das encomendas que são cadastradas hoje no sistema da Knocknox de todos os condomínios são retiradas em até 3 horas. É muito rápido. Se a gente fizer uma comparação com um caderninho, assim, pegar vários caderninhos e fazer uma auditoria, você vai ver que a diferença é muito grande. Isso, eu acho que tem a ver com todas essas características do produto, né? Dele mandar uma notificação rápido para os moradores todos, não só para um. Ela vai para o celular do morador, então não depende dele estar lá no prédio para saber que chegou a encomenda. Os lembretes também ajudam bastante. Então, assim, 3 horas hoje a gente entrega, em média, né? Metade das encomendas de um condomínio, mas a gente está com uns números interessantes. Esse ano, a gente já entregou 13 mil pacotes em 5 minutos, em até 5 minutos. Então, é impressionante. Os porteiros aqui devem ficar assustados, né? Que eles estão cadastrando lá, o morador já desceu, já pegou. Isso é muito bom, porque não fica pacote na portaria, diminui o problema, né, de sumir alguma compra. A gente sabe que as pessoas compram de tudo hoje, né? Celular, joia, enfim. Estão comprando de tudo na internet. Quanto menos esses pacotes ficarem na portaria, menor o risco para a administração, né? Porque acaba sendo responsabilidade do condomínio se some algum produto lá, né? Quem tem que arcar com esse prejuízo é o condomínio. Exatamente. Olha, tem gente aqui perguntando, falando de, né? Olha, o Joanilson, ele fala, Joanilson Rocha, entende que a tecnologia é bem-vinda e pode agilizar o processo, mas não só a favor de eliminar, por exemplo, o caderno de ocorrência, uma vez que sai mais barato que os serviços eletrônicos. Joanilson, é até esse ponto, eu já comentei aqui,
E acho que a gente já pode até orientar vocês aqui por onde, né, entrar em contato aí com o Knock Knox, quem tiver interesse, porque praticamente não tem custo, né? A gente tem uma parceria com a Knock Knox. Os primeiros... Não tem custo, Júlio. Eu acho que Não mais tem. do. No caso, assim, falando de Knock Knox, a gente tem uma versão gratuita, tem a versão paga, né? Na versão gratuita já tem essas funções. Então, você já pode usar no seu condomínio, mesmo na versão gratuita de Knock Knox, que é a mais simples, já tem controle de encomenda, já tem o caderno de ocorrência. Tem. Uhum. Então, essas funções estão no módulo gratuito de Knock Knox. Eu acho que Tá. vale a pena a gente falar que quem é cadastrado no SíndicoNet hoje tem 18 meses gratuito da versão mais completa do Knock Knox, que é o Plus. Mas você pode usar os 18 meses e depois, se você quiser ficar na versão gratuita, você pode voltar para a versão gratuita, seu condomínio não perde as informações, tá? Eu acho que é importante falar isso. E a gente está trabalhando aí com o time de produto de Knock Knox para encontrar um caminho que a gente possa estender essa gratuidade que a gente está oferecendo agora de 18 meses pelo máximo de tempo possível. E aí o time do Alexandre, que está aí, inclusive no chat aí, está à disposição de vocês, vai estar à disposição para tirar todas as dúvidas, colocar seu condomínio para usar Knock Knox sem que vocês tenham custo nenhum, tá? Tá, ótimo. Então, excelente. Inclusive, pedir para o Alexandre aqui passar, quem tiver interesse, o link da página para solicitar, para entrar em contato, né, com o time da Knock Knox para conhecer melhor a tecnologia. E lembrando que vocês encontram também a Knock Knox no Cotei Bem, no nosso marketplace. Você digitar ali aplicativo para condomínio, é o primeiro aplicativo ali que aparece, que é por onde vocês também podem entrar em contato. Tem um ponto aqui, Joaquim, que eu acho que é super importante, né? Como que funciona o treinamento dos porteiros? Isso é essencial para a coisa funcionar direito, né? É, Ô, Júlio, a nossa aplicação, acho que todo síndico que usa todo síndico, todo porteiro que usa vai confirmar isso que eu estou falando aqui. Ela é muito fácil de usar, é bem intuitiva, né? A gente pensou uma console para portaria super, super enxuta, sem muitas complicações. E o nosso time faz um treinamento, oferece um treinamento por videoconferência, que acontece toda semana, tem esses treinamentos, né? São como se fossem salas ali de treinamento para os porteiros que querem fazer o treinamento. A gente tem vídeos no YouTube também explicando, mas é muito simples, de verdade. Então, assim, a pessoa que tem um mínimo de habilidade de acessar um Gmail da vida, se acessa o nosso sistema, consegue fazer tudo sem necessariamente fazer um treinamento, tá? Para os moradores, mais fácil ainda. O aplicativo, a gente fez um aplicativo pensando em todos os tipos de público, né? Desde os mais ativos, com aplicativos até os que têm menos habilidade. Então, é um aplicativo pensado para as pessoas usarem com muita facilidade. Acho Mas que tem um treinamento com o nosso time e esse treinamento é oferecido para todos os condomínios que usam, que querem usar, a gente disponibiliza o treinamento e também não tem custo. assim, eu acho que é um dos pontos fortes também, né? Essa experiência que vocês conseguem levar para o usuário, né? Não é à toa que vocês têm ali, acho que as taxas mais altas de engajamento, né? Tanto de morador, imagino que dos porteiros também utilizando, né? Esse módulo aí de gestão de encomendas e também, né? Você pega nas lojas, na App Store, do iPhone, da Apple, da Google Play também. É o aplicativo ali o mais bem avaliado. Então, acho que isso já reflete bem aí do que você está falando, né? Desse uso fácil aí por parte dos porteiros e dos moradores, né? Eu acho que vale a pena, Joaquim, a gente chama o Alan. Eu estou vendo que o Alan está aqui, ó, Alan Newton. O Alan, eu vou te chamar para você entrar aqui O na Alan live, conheço. um pouco a experiência, tá? Deixa eu ver aqui. O Alan é um síndico que usa Knock Knox já desde 2019. Eu acho que ele pode confirmar para a gente. Então, e continua usando, então ele gosta, né? Então, eu acho que ele vai contar aí a experiência dele. Alguém perguntou quanto tempo gasta para cadastrar uma encomenda. O Alan falou, acho que gasta uns 30 segundos. É mais ou menos isso, é muito rápido. Cadastrar uma encomenda é um processo super rápido, principalmente se você colocar uma leitora de código de barra, né, para ficar completa a experiência.
aí fica mais rápido ainda, mas é super rápido. A gente pensou de uma maneira que o porteiro não tem que escrever, nem escrever nome de ninguém, é bem, bem rápido. Eu posso tentar mostrar para vocês aqui se der. Ah, legal. Não, super, se puder. Só um ponto. Os porteiros, geralmente eles usam o quê? Um celular? Ah, não, não, eles usam um computador. E Tá. eu acho que alguém perguntou de Linux aí, eu vi uma pergunta passando aí se roda em Linux. Roda em qualquer computador que tenha acesso à internet, porque é pelo browser. É uma solução online, web, né? Então você vai acessar o endereço painel.knocknox.com e lá o porteiro faz o login e acessa. É como acessar o Gmail, né? Então você não tem que instalar nada no seu computador para usar. Isso é bom porque não ter instalado é mais seguro, né? Porque as informações estão todas protegidas na nuvem e se o seu equipamento dá um problema, você não perde nenhuma informação, né? Então, só substituir o equipamento e rapidamente você tem acesso de novo ao sistema e continua a sua operação. Tá, ótimo. Eu já chamei o Alan aqui. Enquanto ele não entra, Joaquim, quer compartilhar? Você consegue compartilhar uma tela aí para a gente? Então, Funciona? eu vou tentar filmar aqui, porque me perguntaram como é que cadastra, né? Deixa eu só virar minha câmera ver se vai dar certo isso. Virei, vocês estão vendo aí? Tá dando para ver a tela aqui? Dá para ver. Eu estou num condomínio aqui que a gente usa só para demonstração, tá, gente? E eu vou aqui, ó. Eu estou na parte, na chegada, né, do dashboard. Tem aqui uma informação que tem 5 encomendas para serem entregues, tá vendo? Se eu clicar aqui, eu já vou direto para o modo de encomendas. E no modo de encomendas, aqui tem os apartamentos. Isso é legal também, porque quando o morador chega na portaria e fala assim, tem encomenda para mim? O porteiro basta olhar aqui quais são os apartamentos que tem encomenda para retirar e não precisa ficar varrendo o caderno, nada disso. Ele sabe por aqui quais são os apartamentos que tem encomenda para retirar. No meu caso aqui, eu estou com o apartamento 111 aqui nesse condomínio de demonstração. Aqui estão as encomendas, né, as 5 encomendas que tem para retirada. É legal que ele filtra, né, o que está pendente de entrega. Também tem como ver o histórico de todas as outras encomendas. Se eu clicar aqui, eu vejo as que já foram entregues, né? Então aqui tem as que já foram entregues, o detalhamento, como foi retirado, ó, se foi com o código de segurança ou não. E a gente bota em vermelho quando é sem o código, exatamente porque a gente não recomenda isso. Mas eu vou voltar aqui para as encomendas que estão pendentes e vou cadastrar mais uma encomenda para o meu apartamento. Olha só, bem simples. Incluir uma encomenda, escolho o apartamento, vou aqui, 111. Você fazendo o papel de um porteiro aí, né? Exatamente. E aí aqui, ó, aí na tela de cadastrar, eu escolho qual é o morador, qual é o destinatário, né? Pode ser os moradores que estão cadastrados ou outro destinatário. Eu vou botar aqui que é para mim. Se é uma caixa, se é um pacote, se é uma carta registrada, eu vou botar aqui uma caixa. Aí ele me pergunta se é de algum dessas empresas de e-commerce, as mais recorrentes, Mercado Livre, Shopee, tal. Eu vou botar que esse aqui é do Mercado Livre. E aí aqui a única informação que o porteiro digita efetivamente é o código de rastreio. Mas se você tiver uma leitora de código barra, nem isso ele digita, porque ele só escaneia, né, e automaticamente o scanner preenche. Pronto. Quando eu terminei aqui, concluí aqui, automaticamente, no caso desse apartamento, o Joaquim e a Milena vão receber uma notificação push falando que chegou a encomenda. E no caso já chegou no meu celular aqui uma notificação falando que tem uma encomenda para mim, para eu retirar. Aí eu vou para retirada agora. Retirada da encomenda. Deixa eu só virar para cá essa câmera e eu vou tentar compartilhar. Tem como compartilhar aqui o. Não, não tem. Eu achei que tinha como eu mostrar uma imagem aqui. A tela? Não, eu queria mostrar uma imagem aqui da minha tela, mas não consigo. Bom, mas de qualquer forma eu vou 41. Vou falar que eu vou retirar as duas encomendas, eu só preciso informar um dos códigos, tá? Aí quando eu boto o código, ele já sabe que é o Joaquim. Deixa eu só voltar aqui, porque eu fiz sem mostrar para vocês. Deixa eu cancelar. Ó, botei aqui, selecionei as duas encomendas que estavam pendentes para o meu apartamento, botei o código 370-341 que chegou para mim, e quando eu mando confirmar, ele dá uma tela de confirmação aqui falando que você está entregando duas caixas para o Joaquim. Mas Note daí, que ele, Joaquim, diz, ele sabe... aí Pode nesse falar, caso você tá com o papel o quê? Do porteiro ou ou porteiro, do morador? porteiro, Ah, tá. porteiro. Essa tela aqui que vocês estão vendo é a do porteiro entregando.
O Tá, então, Joaquim, o morador, recebeu esse código aqui, tá vendo? Esse 370, 341 foi o código que eu recebi aqui no meu celular. E aí agora eu falei pro porteiro o código, ele tá me entregando essas duas encomendas, só que nota que eu não falei pro porteiro meu nome. Esse nome aqui, Joaquim, veio do código. Se fosse o código da Milena, ia aparecer o nome dela aqui, tá? E aí quando ele tá. confirma essa informação aqui, a encomenda é baixada, né? As duas, nesse caso, são baixadas, não tem mais encomenda para o meu apartamento, é para 111, já baixou aqui. E a Milena lá recebeu uma mensagem falando que eu já retirei os dois pacotes. Então, isso é a parte legal aqui dessa experiência. E acabou. E essa informação, se for no histórico de encomenda, vai estar registrado, né? Que as duas encomendas foram retiradas alguns segundos pelo Joaquim. Se você botar o mouse em cima desse alguns segundos, você vai ter informação do horário exato, né? Ela aparece na barra de status. Enfim, tem todos os detalhes da encomenda aqui para a administração, que ajuda na gestão aí, para você manter, né, o seu condomínio com todos os controles, mas ao mesmo tempo mantendo a privacidade dos moradores, melhorando a experiência de todo mundo, né? Não, com certeza. Joaquim, olha, o Marco Cruz, ele pergunta, caso o morador não tenha o app, também pode receber o código por e-mail? Marco, o morador, ele recebe uma mensagem no e-mail, mas ele precisa se cadastrar no app para isso. A gente não tem uma experiência hoje por e-mail, 100% por e-mail, porque por uma questão de segurança, e porque aquele e-mail pode, assim, aquele código, se eu mandar um código por e-mail e um morador retirar, aquele código não tem mais validade. Então, no aplicativo a gente consegue controlar isso e avisar que já foi entregue a encomenda. No e-mail eu não consigo fazer esse controle, porque depois que eu mandei o e-mail já era, ele já foi para você e a gente não tem como dar baixa naquela informação. Então a gente prefere hoje mandar para o e-mail do morador a informação de que tem uma encomenda para ele retirar, para ele acessar o app, pegar o código, é a forma mais segura dele fazer. Então ele precisa baixar o app, mas é um app super leve. Hoje o nosso app tem 35 megas, se não me engano, isso é muito pouco, tá? Para um aplicativo como o nosso, com todas as funções, então eu acredito que isso não é um problema. Olha o Boa. Alan aí. Chamei o Alan. Tudo bem, Alan? Legal que você... Tudo bem? Boa noite. Boa noite, um prazer ter você aqui. Ah, Prazer é todo meu. é Alan Newton, né? Alan Newton. Boa, legal. O Alan, conta pra gente um pouco como que está sendo essa sua experiência e acho que seria legal você até fazer uma comparação assim de como que era antes, era muito crítico e acho que se apresenta também, né? Você é síndico, o seu condomínio tem quantas unidades? Eu entrei na sindicância, acho que eu não sei se a gente está aqui em bastante síndicos, né? Eu entrei na sindicância por aquela polarização de sempre em todos os lugares, né? É o que a gente muito vê por aí. E assumi uma sindicância. Mas, assim, o meu foco, eu sou advogado, sou empresário aqui na cidade de Guarulhos, né? E assumi meu condomínio e aí acabou que apareceu outros condomínios. Hoje eu atuo em 3 condomínios, e como advogado eu atuo hoje em 18 condomínios como advogado, né? E o pessoal do Knock Knox eu tô com eles aí desde o comecinho, né? Acho que eu fui um dos primeiros clientes ali na época. Enchi o saco pra caramba com sugestões, ideias, porque eu sou um cara que venho de TI, uma das minhas primeiras formações lá atrás é tecnologia, então o meu condomínio é tecnológico. Os 3 condomínios meus são tecnológicos. Boa, legal. E como que você consegue passar para a gente como que era essa questão da gestão das encomendas antes do uso do aplicativo? O Knock Knox, assim, pelo menos eu sei que o assunto aqui é encomenda, mas vai um pouco além das encomendas, né? A gente tem que entender também que é um pouco mais amplo que as encomendas. O que me fez chegar no Knock Knox a princípio não foi a encomenda. A Tá, encomenda ela veio de tabela, né? O que me fez chegar no Knock Knox, eu precisava de um sistema que eu validasse uma entrada de visitante no condomínio, que eu tivesse um log que o morador autorizou aquele cara a entrar no condomínio. Eu precisava muito disso, porque interfone não deixa log, né? E isso é um problema muito sério juridicamente falando, né? Porque o cara fala qualquer coisa no interfone e não fica registrado. Então, eu, em busca de uma ferramenta, encontrei o Knock Knox, que eu controlo a entrada de visitante através do aplicativo.
o cara ele tem que permitir ou não a entrada do visitante dando um clique, então fica o registro, né? E de tabela veio as encomendas, né? Uma das coisas que eu não vi vocês falarem aqui, que eu acho que é uma das coisas mais fantásticas do Knock Knox, é você não incomodar o morador no interfone, cara. É legal quando eu falo, o legal do síndico, do morador de condomínio, é que você tem uma visão além da tecnologia. Não tem nada mais chato do que você estar deitado assistindo televisão e o interfone tocar, você praticamente cai do sofá, se for um domingo à tarde, você acabou de almoçar, você tá naquela giboiando, né, como as pessoas falam, né? Cara, o interfone toca, ele derruba você do sofá. O cara não espera o interfone tocar. Então é muito mais cômodo você estar ali deitado, você recebe um push no celular e você sabe que tem uma encomenda para você, né? E a parte do log, que é o que eu falo, o grande interessante do Knock Knox é realmente a questão do código. Tanto que ele tem uma opção da baixa manual, né? Mas eu não uso. Quando o cara vem com o código, é a assinatura dele, porque ele pode passar o código para um terceiro. Já tive problema de morador alegando que não retirou. Já teve umas 2 ou 3 vezes que eu entrei em contato com os meninos do Knock Knox para pedir informação de banco de dados, da hora, alguns detalhes a mais que eu não tenho na tela, para comprovar para o morador, falar, olha, senhor, o senhor retirou sim, tá aqui, ó, só o senhor tem esse código, o porteiro não tem, né? A única falha que eu tenho hoje no processo de encomendas não é do Knock Knox, ainda é a parte entre Correios e portaria, que esse também é um problema gigantesco, né? Correios ele te entrega pacote, ele não te entrega volume. Então, se ele chega com 50 pacotes para te entregar, ele faz uma única entrega e ele dá baixa em 50. Aí, quando você abre 50, às vezes um é do condomínio vizinho, quer dizer que o seu foi para outro lugar. E aí, para o morador, consta que você, condomínio, recebeu a encomenda dele. Então, assim, essa ponta eu ainda não tenho nenhuma solução. Mas na segunda ponta é o que eu falo para os porteiros. Eu falo, olha, para vocês isso pode ser o céu como pode ser o inferno. Se vocês trabalharem corretamente é o céu, porque vocês estão extremamente protegidos. Mas também se trabalharem errado é o inferno, porque uma vez que você lançou a encomenda aqui, irmão, se essa encomenda extraviar, vocês estão ferrados. Faz sentido. E falando em porteiros, né? Eu não sei se são terceirizados, enfim. Terceirizados. São terceirizados. Quando tem algum entra de férias ou tem a troca de um porteiro, o porteiro que assume, como que é essa curva de aprendizado por parte dele? E outra, né? Você vê uma motivação do lado deles, porque deve ser legal para eles também, né? Uma tecnologia ali. É porque eles não têm outra opção, né? Não tem a opção de fazer de forma diferente. A única ferramenta que eu tenho é o Knock Knox. Desculpa, você falou e eu não escutei agora. Não, porque mais que eles não tenham outra opção, eles poderiam também ter dificuldade, né? Ah, sim, sim. Mas assim, é muito intuitivo. O que a gente tem que fazer, uma coisa no começo que eu acho que é desconfortável, e para quem for usar, eu aconselho o leitor de código de barras. É um negócio que custa R$ 30, cara. Então, assim, em vez de fazer o cara ficar ali digitando o código de barras, ainda correr o risco de errar na digitação, porque aí quando você for fazer a conferência, você vai ter um problema sério, porque você não vai encontrar aquela numeração. Então, assim, investir num leitor de código de barras, porque o cara bipa o produto, já lança o código ali e ele cadastra muito rápido. Então, e é muito intuitivo, né? O sistema ele é muito intuitivo, ele é muito simples de ser usado. Então, não tem. E o que eu falo para eles, assim, que eu deixo claro para eles, é a segurança que isso traz para a portaria. É uma segurança muito grande entre porteiros, porque, assim, para quem está no mundo condominial, e a gente deve ter síndicos aqui no grupo, acontece de tudo. A gente sabe disso. Então, é assim: qual a segurança que o porteiro tem de uma encomenda que ele recebeu e aquela encomenda vai estar lá no próximo plantão dele, né, no próximo turno dele? Então, assim, uma vez que cadastrou a encomenda e a encomenda está no sistema, não tem como o nego desaparecer com ela dali. O cara desaparece com volume, mas com o registro dela não. Então fica mais fácil de você evitar também fraude, extravio.
Se o cara hoje te quiser fazer um extravio, ele tem que fazer o extravio na hora que o Correios entregou para ele. Tá. É essa a única forma. Uhum. Tá certo, Alan. Nossa, acho que já deu uma bela de uma ah, ilustrada aqui para gente de como isso funciona na prática. Acho que foi super útil para a gente entender mesmo e as questões que você, né, trouxe aí que são super importantes aí de registro, enfim, e até de treinamento dos porteiros. Então, obrigado. Eu vou seguir aqui com o Joaquim agora e obrigado mais uma vez aí pela sua participação. E legal que Alan, tá dando certo. obrigado. Prazer revê-lo. Valeu, Alan. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Vamos seguir aqui. Joaquim, olha, tem uma pergunta que eu acho que o Alexandre aqui já respondeu, que é para a Cindy Cissa, né? Que ela pergunta sobre portaria remota, como funciona com o correio inteligente, né, no caso de portaria remota, e eu estou vendo que o Alexandre aqui respondeu que os condomínios que usam Knock com portaria remota basta acertar com a empresa que oferece serviço para usar o sistema. É por aí, né, Joaquim? Opa, tava no mudo, né? É exatamente isso, Júlio. Quem está com empresa de portaria remota, a empresa de portaria remota pode usar o nosso sistema da mesma maneira. A gente substitui o interfone, o caderninho, né, todos os processos ali que você tem no seu condomínio, mas se você tem uma empresa de portaria remota, ela também pode acessar o nosso sistema como agente de portaria, né, e operar o sistema do mesmo jeito. Tá, joia. Eu queria aproveitar até pedir para o Alexandre aqui, que está interagindo. O Alexandre é da equipe, né, da Knox. O Ale, se você puder colocar o link aqui da landing page para entrar em contato com a Knox, ajuda também. E quem quiser também buscar ali no Cotei Bem, é só ir na área ali de aplicativos para condomínios, que tem a Knox ali, fácil para vocês entrarem em contato também. Dando sequência aqui, Joaquim, acho que nossa, a participação do Alan foi boa, né? Foi essencial. Ótimo, né? O que a Não, gente... e ele tem conhecimento de causa, porque tem muitos, já tem acho que 3 ou 4 anos que o Alan usa, né? Então ele fala com muito conhecimento de causa mesmo da solução. Uhum, exatamente. A gente fez um censo recentemente, e lá foi apontado, né, que hoje em dia 35% mais ou menos, ali aproximadamente, dos condomínios usam algum tipo de aplicativo de condomínio, de comunicação, de reservas, tal, como o Knock Knock, né? Agora, a gente tem muitos que não usam ainda, então, tá? E mesmo aqueles que usam um outro aplicativo e que por algum motivo não está funcionando, como que é essa parte aí de implantação, de implementar, né, para você implementar o Knock Knock dentro do condomínio? Olha, Júlio, assim, acho que ainda no número aí que você trouxe, né? 35% eu ainda acho que é muito pouco, né? Hoje para um Uhum, mundo em que quase 90% da população brasileira usa o WhatsApp ativamente. Então, essas pessoas estão com o celular na mão, estão com internet móvel, né, na mão. Não usar um aplicativo no condomínio, para mim, não faz muito sentido, principalmente quando existem soluções gratuitas, como é o caso da nossa. Então, assim, a implantação é super simples, tá? Hoje a gente tem um time que faz esse processo de implantação, que acompanha, né, o síndico e a equipe de portaria no processo de implantação. Basicamente, o que o síndico vai ter que fazer é entrar no nosso site, na landing page aí, né, e fazer a solicitação para o condomínio dele. Normalmente, o nosso time, no mesmo dia, dependendo do horário, né, a gente trabalha no horário de 9 às 19, então, nesse horário, a gente atende quem pede no mesmo dia. Se você pedir fora do horário, como é o caso agora, amanhã cedo o nosso time vai entrar em contato com você, vai pegar as informações adicionais para preparar, né, o sistema, a configuração para o seu condomínio, porque a gente precisa criar todos os apartamentos, enfim, deixar ele com a configuração, com as regras de negócio do seu condomínio. O Alan deu um exemplo aí de uma regra de negócio, que é a questão do código de retirada. Tem condomínio que só aceita retirar encomenda com o código de retirada, não dá a opção de retirar sem o código de retirada. Então, isso são configurações que são feitas, né, no momento que o condomínio é feito o setup do condomínio, a instalação dele. Elas podem ser alteradas depois, mas
o ideal é já fazer as configurações básicas. Então, outra configuração super comum é se o entregador pode entrar ou não dentro do condomínio. Tem condomínios que deixam, né? Em São Paulo, a maioria dos condomínios não deixa. Acho que 100% dos condomínios não deixa o entregador subir. Mas no Distrito Federal, onde a gente também tem muitos condomínios, a maioria dos condomínios deixa os entregadores subirem até o apartamento para levar o delivery. Então, isso é uma configuração que a gente faz também. E várias outras, né? O condomínio, o setup, ele é importante para deixar a operação do aplicativo para os moradores aderente às regras daquele condomínio. Feito esse processo, inicia-se o cadastramento dos porteiros e o treinamento deles e o cadastramento dos moradores, que também é super simples. A gente vai cadastrar os moradores, no momento que se cadastra um morador, ele já recebe um convite no celular dele por WhatsApp integração oficial, né, tudo certinho. E aí, a partir desse convite, ele vê lá, né, um logo verificado da Knock Knox, aí ele baixa o aplicativo e quando ele baixa e se cadastra, automaticamente ele tem acesso ao apartamento dele dentro do Knock Knox e já pode começar a interagir com portaria e administração. Basicamente é isso. Esse processo de cadastro de um condomínio, eu brinco, pode acontecer em 20 minutos, ou pode acontecer em 1, 2 dias, aí vai depender muito da disponibilidade do síndico para fazer rápido isso e da equipe dele, né? Às vezes ele tem um zelador eficiente que está ali à disposição, então isso acontece mais rápido. Quando a equipe está mais ocupada, a gente gasta um pouco mais de tempo, alguns dias, mas em geral isso é rápido. E aí o nosso time está 100% à disposição, tanto para fazer esse processo de onboarding, né, de cadastramento, de instalação, de implantação, quanto de suporte depois que começa, né, a rodar no condomínio. Boa. Então tá em tempo ainda, né, para Black Friday e para o Natal, né? Dá tempo, dá tempo. Se alguém quer preparar o condomínio para já experimentar esse fluxo de encomendas da Black Friday, dá tempo. Se falar com o Alexandre que está aí, enfim, pelo nosso site, knocknox.com, você entra lá, solicita, e aí você menciona a SíndicoNet, que o time vai colocar a promoção do SíndicoNet com vocês, não tem problema. E dá tempo, dá tempo. A gente ainda está no começo do mês, dia 7. Acho que em uma semana está pronto o seu condomínio aí, você já está usando Knock Knox. E acho que também, né, pelo fato de não ter custo, a gente está falando de uma solução, né? Isso. Essa questão de não ter, né, você não vai depender de uma assembleia também. E a gente reduz o custo, né? Quando você tira o caderno, você reduz o custo de material de expediente. Né? Uhum. Com certeza. E, Joaquim, para a gente fechar, vocês atendem todo o Brasil? Todo o Brasil. Hoje a gente está em, se não me engano, 23 estados, praticamente todo o Brasil, e sem nenhum tipo de limitação geográfica. Basta que você tenha uma portaria e você tenha um acesso à internet na portaria, é possível usar a solução de gestão de encomenda especificamente. Mas se você quer usar a nossa solução sem a gestão de encomenda, para comunicados, para parte de ocorrência, também pode ser usado. Tem alguns síndicos que optam por isso, né? E isso pode ser feito em qualquer lugar do Brasil. O atendimento nosso é todo remoto, né? Por WhatsApp, telefone e videoconferência, então não tem a necessidade de visita física. A gente nem faz visita, né? Porque é um time que opera digital. Legal. Olha que bacana. Desi Rocha falou, amanhã estarei implantando lá no condomínio. Obrigado, adorei a live. Legal que você gostou, Desi. A proposta aqui é justamente essa, né? A gente tem esses quadros aqui, essas lives, né, que são específicas para falar de serviços, de produtos, de tecnologia, que realmente geram benefício para os condomínios, para os síndicos principalmente, e muitas vezes com esses benefícios a gente procura levar até de forma, seja com uma promoção num custo mais acessível, ou até mesmo, né, como esse caso aí, que não teria custo para o condomínio, tá? Inclusive aqui até o J Bel Limitada perguntando se não tem nenhum custo mesmo, Joaquim. Não, assim, você não vai pagar nada pra gente, tá? JBel, né? Mas, naturalmente, você tem um custo do seu equipamento, né? Que você tem que ter um computador na portaria e tem que ter acesso à internet na portaria. Se você não tem, aí você tem esse investimento aí, que eu acredito que a maioria dos condomínios que tem hoje sistema de câmeras já tem a internet na portaria, né? Então, isso não seria um problema. Boa, muito bom. Joaquim, tem algum outro ponto aí que a gente não tenha falado, que você queira trazer, ou alguma consideração final? Não, Júlio, eu acho que queria agradecer aqui o convite, né, de
falar um pouquinho sobre a solução da Knock Knox e falar também um pouquinho dessa parte de encomenda. A gente gosta muito de falar de encomenda porque a gente entende muito desse mundo, né? A gente vive, respira. Eu comentei com o Léo da tua equipe há umas semanas atrás. A gente, esse ano, já recebeu mais de 500 mil de encomendas. Então, a gente entende muito de receber encomenda e assim, o trabalho do nosso time de produto digital, né, é melhorar cada vez mais essa experiência para as pessoas, para que as pessoas gostem da experiência de receber uma encomenda. E eu acho que isso acontece já com boa parte dos nossos usuários, mas a gente continua ativamente tentando melhorar isso e olhando os dados e tentando descobrir como a gente melhora em cada ponto, né, para o porteiro, para o síndico, para o morador. E quem sabe no futuro para o entregador, né? O Alan trouxe aí uma informação que eu já anotei aqui para discutir depois com o time nosso da questão dos correios, né? Dos pacotes correios que chegam em lote. Acho que talvez a gente consiga, discutindo com os correios, trazer uma solução para isso também. Hoje a gente sabe que em condomínio tem um pico, né, de recebimento de encomendas das 14 às 16 horas, que é uma coisa que é um comentário até que vale a pena falar, né, para os síndicos que estão aqui. A sua portaria não pode ter troca de turno nesse horário, porque é um horário crítico de encomenda, é onde explode mesmo, é a hora que chega correio, chega Mercado Livre, chega todo mundo ao mesmo tempo. Entre 14 e 16, 15 é o horário mais forte. Só que as pessoas só vão retirar, o pico de chegada é esse, mas o pico de retirada é às 19. Das 18 até as 21, tem muita gente retirando encomenda. É quando o pessoal está chegando em casa, né? Então, mas às 19 é o pior horário também. Então, a gente tem dois picos importantes aí na portaria com relação à encomenda. Um da chegada às 15 e o da retirada às 19, que são horários que, do ponto de vista de gestão, a sua portaria não deveria sofrer nenhum tipo de troca de turno, movimentação, porque isso gera um estresse a mais e é onde pode acontecer o risco de uma coisa sumir, de uma informação se perder. Então, a gente recomenda que esses dois horários sejam horários protegidos aí da portaria. Ah, que legal. Então, até isso o síndico consegue ter então, e controle, né? Hoje no aplicativo isso não tá hoje no painel de controle do síndico não tem detalhamento dessas informações, mas a gente quer oferecer isso também. Então, em breve, provavelmente, esses detalhes vão estar disponíveis para o síndico, ele entender, né, no caso da portaria dele, quando acontece, né, o pico e quais são os porteiros que estão mais sobrecarregados com encomenda. A gente vai conseguir dar essas informações com certeza no futuro. Tá. Boa, legal, Joaquim. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. E esclareceu muita coisa. Muita gente acho que nem faz ideia, né, do quanto isso é prático, fácil, né? E agora, né, a gente trazendo essa novidade que não tem custo também. Acho que isso vai ajudar muita gente, muitos condomínios. Pessoal, falei aqui com o Joaquim Venâncio, ele é fundador do Knock Knox. Só lembrando que o Knock Knox não é só um aplicativo de gestão de encomendas, né? Um aplicativo de condomínio que trabalha toda a parte de comunicação, de reserva de espaços e várias outras funcionalidades, inclusive para os moradores, né? Um aplicativo que cada vez mais é um aplicativo de moradia também, né, Joaquim? Então, isso. Eu acho que a gente não falou aqui, mas vale, né? Só para fechar, o Alan falou um pouquinho, vale falar, né? A gente controla a gente tem, né, um sistema para controlar visitas, que é o que fez, né, o Alan usar no Knox, como ele disse aí. Então, controle de entrada de visitantes, de entregas, né, de delivery, que é outro tipo de encomenda, né, mas delivery tem também. Encomendas, correspondências, ocorrências, o livro de ocorrências em um formato digital, todos os comunicados que você manda também para os moradores, uma experiência muito melhor para o síndico, vocês vão ver lá. Joaquim, ficou mudo aqui para mim. Tá mudo ainda, Joaquim. Não sei se está escutando a gente. Para vocês também, vocês que estão assistindo. Habilidades, enquetes que são úteis para a gestão. Eu travei? Não, ficou um pouco mudo. Você estava falando a parte de ocorrências e aí dali em diante. Ocorrências, depois disso eu falei comunicados, né? E a parte de comunicados é uma experiência muito legal para os síndicos. Reserva de áreas, enquetes, e a gente também tem um sistema de emergência que é muito legal, que pode salvar pessoas,
pode, em situações de incêndio, em situações de violência doméstica, que hoje os síndicos têm responsabilidade civil com relação a isso, e eles poderiam, a partir da ferramenta, receber a notificação e comunicar a autoridades. Pessoas presas no elevador, vazamento de gás, enfim. Situações de emergência, a gente também tem esse módulo, que eu acho que é bem legal. Hoje a gente também já tem lá o Cotei Bem, então se você quiser fazer uma cotação de lá do aplicativo, de lá do painel de controle da Knock Knock, você já vai para o Cotei Bem e faz a sua cotação, que é nosso parceiro aqui. E acho que é isso, por enquanto. Mas tem mais coisa vindo aí. Para os moradores tem um monte de coisa que a gente está colocando, né? Tem um marketplace cheio de serviços já, que já usa inclusive o Cotei Bem, né? Para pedir serviço em casa e produtos também para casa. Acho que é isso, pessoal. Legal, muito bom, excelente. Então, pessoal, para todos vocês aí, obrigado aí pela participação. É muito fácil entrar em contato aí com a Knock Knox, é knocknox.com. Vocês podem citar ali o Síndico Net quando vocês forem falar com a equipe deles. Aí vocês têm já direito a 18 meses de isenção na versão full, completa, mas lembrando que sempre vai ter a versão gratuita ali para quem tiver interesse, até fazer um teste, né? Enfim, mas você vai poder fazer o teste já completa, porque vocês aí são né, usuários aí cadastrados no Síndico Net, vocês têm direito a isso também, tá bom? Então, Joaquim, brigadão mais uma vez, obrigado aí a todos vocês, e essa live vai ficar gravada e ela também vai ficar disponível aí nas plataformas de podcast, nos canais do Síndico Net aí para todos vocês. E a gente se encontra no Síndico Net, nos nossos boletins e nas próximas lives. Um abraço. Tchau, Joaquim. Até mais. Tchau, Júlio. Um abraço. Tchau, tchau.